nascer da água e do Espírito é o necessário. Ninguém pode entrar no céu se não nascer da água e do Espírito, mas Deus tem uma promessa para você maior ainda do que nascer do Espírito. Deus tem uma promessa para aqueles que nascem do Espírito. Deus promete que eles vão ser batizados no Espírito. O batismo no Espírito acontece como aconteceu na vida de Jesus. Abra a Bíblia agora em Mateus, volte um pouco, está no Evangelho de João, volte para o Evangelho de Mateus, capítulo 3. Mateus, capítulo 3. Jesus, quando nasceu da Virgem Maria, Jesus nasceu carnal ou espiritual? Quem nasce carnal, gerado por um pai e uma mãe pecadores, ele é pecador. Jesus foi gerado de um pai pecador? Não. Ele nasceu de uma mãe chamada Maria, mas o pai dele não era José. José era um pai só de nome, porque educou Jesus, criou Jesus. Mas quem gerou Jesus no ventre da Virgem Maria foi o Espírito Santo. Então não existe comparação, não existe outro igual. Só Jesus foi gerado pelo Espírito Santo no ventre materno. Vamos repetir isso? Só Jesus foi gerado pelo Espírito Santo no ventre materno, ninguém mais. Todos nós nascemos de um pai e mãe pecadores. Jesus não, Jesus nasceu gerado pelo Espírito Santo. Então ele nasceu espiritual. Ele tinha um corpo humano, mas ele não era pecador. Ele era santo, já de nascimento. E queridos, quando nós lemos aqui em Mateus capítulo 3, o verso 16 e 17. Mateus capítulo 3, verso 16 e 17. Aqui diz que Jesus Cristo foi batizado pelo Espírito. Quando ele foi batizado pelo Espírito? Leia comigo, Mateus 3, versos 16 e 17. Todos acharam? Digam amém. Leiam comigo. Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba vindo sobre ele. O que desceu do céu? O Espírito Santo na forma de uma pomba, e pousou sobre Jesus. E agora o verso 17. E eis uma voz dos céus, que dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Queridos, depois que Jesus saiu das águas, o Espírito Santo pousou sobre ele. Ali foi o batismo do Espírito Santo de Jesus. Lembrem-se, Jesus nasceu do Espírito quando nasceu da Virgem Maria. Mas ele só foi batizado pelo Espírito quando saiu das águas. E os discípulos? Os discípulos, eles nasceram da água e do Espírito quando abraçaram Jesus como Salvador. Eles foram batizados nas águas, mas eles ainda não tinham sido batizados pelo Espírito Santo. Há uma diferença entre nascer do Espírito e nascer da água e o batismo do Espírito. O batismo do Espírito Santo acontece na vida dos que nasceram do Espírito. Primeiro você nasce da água e do Espírito. E depois, se você anda com Jesus, tem comunhão com Jesus, você vai ser o quê? Batizado pelo Espírito Santo. Os discípulos, 3 anos e meio andando com Jesus, certo? O ministério de Jesus foi de 3 anos e meio, e os discípulos acompanhavam Jesus dia e noite. Eles já tinham nascido da água e do Espírito. Mas Jesus disse: vocês ainda não foram batizados pelo Espírito. Vamos voltar então para Atos capítulo 1. Atos capítulo 1, volta lá e leia comigo. Atos capítulo 1, vamos ler aqui. Atos capítulo 1, verso 5. Leiam comigo, verso 5. Porque João, na verdade, batizou com água,
esse é o batismo das águas, quando você nasce da água e do Espírito. Mas vós sereis o quê? Batizados com o Espírito Santo, não muito depois daqueles dias. Quantos dias demorou para que eles fossem batizados pelo Espírito? 10 dias. 10 dias. Depois que Jesus subiu para o céu, vejam aí o capítulo 1, verso 8. Capítulo 1, verso 8 de Atos. Mas recebereis o quê? Poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Os discípulos viveram 3 anos com Jesus aqui na terra, já eram batizados nas águas, já tinham nascido da água do Espírito, mas ainda não tinham sido batizados pelo Espírito. E aqui diz que eles deveriam esperar para ser batizados pelo Espírito. E o verso 8 diz, quando eles recebessem o poder do Espírito Santo, eles se tornariam o quê? Testemunhas de Jesus. Vocês pensam que os discípulos, quando Jesus subiu para o céu, vocês pensam que eles já saíram pregando o Evangelho? Não. Eles ficaram em Jerusalém, orando, pedindo perdão um para o outro, porque eles eram bem briguentinhos, viu? Tinha muita intriga, muito atrito entre os 12 discípulos, os 12 apóstolos. E eles ficaram ali pedindo perdão um para o outro, orando, se preparando para o batismo do Espírito Santo. O Espírito Santo não vai batizar você com poder enquanto você tiver rixa, contenda, briguinha, ciúme, inveja. Enquanto você quiser ser o primeiro, enquanto você quiser posições, isso afugenta o Espírito Santo. Por isso, durante 10 dias eles ficaram ali no cenáculo, orando, confessando os seus pecados, e só depois, quando passaram os 10 dias, o Espírito Santo desceu. Leia isso comigo agora. Nós estamos lendo o verso 8, né? Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. E agora o verso 9. Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco, esses eram anjos, se puseram ao lado deles e lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu significa que subiu ao céu, virá do mesmo modo como vistes subir. E agora vejam, agora o verso 12. Então voltaram para Jerusalém, os apóstolos voltaram para Jerusalém, do Monte das Oliveiras, monte chamado Olival, que dista daquela cidade tanto como a jornada de um sábado, ou seja, 1 quilômetro. Quando ali entraram, subiram para o cenáculo, onde se reuniam Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveravam unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Todos estavam no cenáculo orando. E aqui diz, olha, no capítulo 2, verso 1, capítulo 2, verso 1, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, ao cumprir-se quantos dias? 50 dias, após a ressurreição de Jesus, ao cumprirem-se os 50 dias, a festa do Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu o quê? Um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa, onde estavam assentados, e apareceram, distribuídas entre eles, línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles, e todos ficaram cheios do Espírito Santo, e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Receberam o poder de falar línguas que nunca tiveram conhecimento antes.
Eles tinham que sair pregando o evangelho no mundo todo, mas eles não sabiam falar a língua das nações. Mas eles tinham que pregar o evangelho. O Espírito Santo capacitou. O batismo do Espírito Santo capacitou-os a falarem a língua das nações para onde eles iam pregar o evangelho. Por isso o evangelho espalhou para o mundo todo. Não é para sair por aí pregando sem o Espírito Santo, porque não vai converter ninguém. Você prega, 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 não ganha uma alma para Jesus. Por quê? Porque você é um pregador vazio. Vazio. Você não está cheio do Espírito Santo. Primeiro você tem que ser cheio do Espírito Santo, batizado pelo Espírito Santo. E aí você vai ser uma testemunha verdadeira de Jesus. Você vai falar e as pessoas vão abraçar Jesus como Salvador. Queridos, é isso que Jesus está falando aqui em Atos capítulo 1, verso 8. Leia o capítulo 1, verso 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o quê? O Espírito Santo. Os discípulos já tinham sido batizados nas águas, mas ainda não tinham sido batizados no Espírito Santo. Filhos e filhas que vão ser batizados nas águas, vão nascer da água e do Espírito, e depois Deus tem mais um presente para todos os que nascerem da água e do Espírito. Deus tem o presente do batismo do Espírito. O poder para testemunhar. O poder para você pegar uma Bíblia, como essa que você tem na mão, e pegar os estudos que estão aqui atrás, olha. Atrás tem os estudos, e você vai de casa em casa. Quer estudar a Bíblia? Quero. Então, segunda noite eu venho aqui. Vai na outra casa. Quer estudar a Bíblia? Quero. Então, terça noite eu venho aqui. E você vai de casa em casa. De cada 10 pessoas que você oferecer o estudo da Bíblia, pelo menos 2 ou 3 vão aceitar o estudo da Bíblia. E você então vai na casa da pessoa, leva uma Bíblia e fala, essa é a sua e essa aqui é a minha. Bíblia com a Bíblia. E abre a Bíblia e começa a estudar. Pergunta e resposta, exatamente como está aqui. Isso você faz quando você é batizado pelo Espírito Santo. Porque você se torna o quê? Testemunha de Jesus. E você tem brilho nos olhos quando fala de Jesus, porque está falando de alguém a quem você ama. Assim como um rapaz tem brilho nos olhos quando fala da namorada, brilho nos olhos porque ele está apaixonado, assim é você por Jesus. Quando você é batizado pelo Espírito Santo, você tem brilho nos olhos, a sua face brilha, porque você ama Jesus e o Espírito Santo habita em você. Você se torna templo do Espírito Santo. Amém? Amém.